Então, o vidro, no caso, você tem que eu acho que depende muito do que você quer trabalhar, mas você tem que decidir. Se você tem um dinheiro para investir, você pode trabalhar com vários tipos de vidro. Mas se você tem um pouco, você está começando, você não tem tanto dinheiro para investir, se você, né, na minha opinião, começar a trabalhar com a garrafa de vidro, você não vai ter que investir, não vai ter que comprar vidro, porque a garrafa de vidro você encontra jogada por aí, né? Em qualquer lugar que você for, você vai encontrar a garrafa, ou até mesmo na sua casa, quando tiver alguma festa, alguma comemoração, sempre tem garrafa de vidro. Então é uma matéria-prima que você não vai precisar investir dinheiro nenhum, né? E diga-se de passagem, você trabalhando com a garrafa é um grande marketing para sua empresa, para sua marca, então eu acho que vale a pena. Só que se você for trabalhar com a garrafa de vidro, você tem que comprar uma engenhoca, que é um cortador de garrafa, que aí no Mercado Livre você vai pagar cerca de R$150 mais ou menos. Tem bastante vídeo aqui no canal onde a gente fala como trabalhar com o cortador de garrafa, né? Mas se você fizer esse investimento de R$150 aí, você vai economizar com o vidro plano, né? Os outros vidros, né? Você pode falar um pouco mais dos outros vidros também. Na questão, só para finalizar a questão da garrafa, caso você opte por trabalhar com a garrafa de vidro, aí também entra, como a Gê acabou de falar, o cortador de garrafas. Que sem ele, você consegue trabalhar com a garrafa? Até consegue, mas você vai ter que fazer outras peças. A sua capacidade criativa vai ser um pouquinho mais limitada. Com esse cortador você consegue literalmente desmontar a garrafa e aí transformar ela no vidro plano para poder criar suas peças. Não vou me adentrar muito nessa questão não, porque como a gente falou, a gente já tem muita coisa aqui no canal, onde a gente explica de forma muito mais detalhada como que isso funciona. Então, fechando a questão da garrafa, se você pretende também, se você migra na questão da matéria-prima para o vidro plano, ou melhor, vidro float, que é o vidro que a gente encontra nos vidraceiros, tirando, com exceção do temperado e do laminado, você aí tem uma possibilidade muito grande de criação, porque é um vidro que depois da garrafa é um dos mais baratos que você consegue encontrar por aí, mais fácil também. Não mais fácil do que a própria garrafa, porque a garrafa você vai na esquina, você consegue, dependendo de onde você mora, você consegue achar 2, 3 garrafas. No caso do vidro float, você tem que ou ir no vidraceiro e comprar, ou dar a sorte de encontrar alguns locais aí que você acha esse vidro aí de forma gratuita. No caso dele, como ele é transparente, a garrafa a gente também... Calma, que eu coloquei no... Não vai, fala, você já fala do pigmento? Não. No caso dele, como ele é transparente, diferente da garrafa, porque eu ia entrar aqui numa outra questão que é um pouquinho mais pra frente, aí a Gi me cortou. Mas, se eu começar a entrar aqui no pigmento, aí você... No pigmento, aí você fala. Diferente da garrafa de vidro, que a garrafa de vidro você já consegue encontrar em cores diferentes, onde a própria pasta vitra é verde, o âmbar, o azul, ou enfim, tem suas colorações, você consegue muito bem utilizar essas colorações, no caso da garrafa, a seu favor. O vidro float, o vidro transparente, já não. Ele você tem a facilidade de adicionar a cor, mas isso eu não vou entrar aqui agora nesse ponto. No caso do vidro, desse tipo de vidro, você tem a facilidade também de achar ele em grandes espessuras, em diferentes espessuras no caso, e em grande quantidade e tamanho grande também. Então, por exemplo, se com a garrafa de vidro eu quero criar uma mesa como essa daqui, eu tenho que fazer um monte de processos com o vidro de garrafa para deixar ele dessa forma aqui. Já com vidro plano não, vidro float, você já consegue encontrar ele nesse tamanho aqui, óbvio, que você dificilmente, raramente vai encontrar ele de forma gratuita nesse tamanho aqui,
mas você consegue encontrar ele e aí você consegue criar adicionar cores. E aí a gente entra no próximo ponto. Não, mas aí você vai falar do outro vidro importado? Ah, tá. Então aqui, só para fechar o vidro float. O vidro float ele basicamente é transparente. Ele tem umas... Geralmente você encontra ele em algumas tonalidades diferenciadas lembra, todos eles são transparentes, mas você pode encontrar eles com uma massa um pouco mais esverdeada, um pouco mais azulada, um pouco mais acinzentada. Tudo isso pode variar de acordo com a região que você mora, porque isso tem a ver com o filtro que eles colocam na massa vítrea para poder filtrar a luz do sol, enfim, poder filtrar a luz do sol. Então, dependendo da região que você mora, você pode ter mais facilidade de encontrar o vidro com pasta mais esverdeada, mais azulada, mais acinzentada ou um pouquinho mais escura. Fechando aqui o vidro float, tem outros tipos de vidro também, que no caso seria o vidro fusion, que é o vidro importado com COE 90. E aí tem as várias, os coeficientes de dilatação. Que aí tem vários, é bem diferente do vidro float, que é quase como se fosse padrão aqui no Brasil. O vidro fusion, ele já tem o processo de fabricação dele é um pouquinho diferente, porque é mais artesanal, ou seja, esse tipo de vidro já é fabricado para pessoas, né, visando o mercado de artesãos que já estão imersos no universo do fusion, porque com ele você já vai encontrar pastas de vidro verde, transparente, azulada, mais opacas. Você vai encontrar uma gama, uma quantidade muito grande de variedade de cores e formatos desse tipo aqui de vidro. A única coisa que vai variar, e caso você opte por trabalhar com esse tipo de vidro, a única coisa que você tem que se atentar é sobre o coeficiente de dilatação. E o que é isso? Em suma, é o que define se um vidro é ou não compatível com outro vidro. Por exemplo, falando aqui desse vidro fusion, o mais comum geralmente é o COE 90. Então, se você fizer uma rápida pesquisa aí no Google, vidro fusion COE 90, COE 90. E aí você vai achar uma grande quantidade, você também vai se deparar com o valor. O valor deles é um pouquinho salgado, porque é justamente por causa disso, que ele é fabricado, ele é produzido de forma artesanal para pessoas que trabalham já nessa área. Ou seja, teoricamente pessoas que já têm dinheiro, pensando lá fora. Então o COE também pode variar. Não vou entrar muito aqui a questão do COE, do coeficiente de dilatação, porque eu acho que isso aqui já deu para você entender basicamente como funciona. Fechando aqui o vidro fusion, a gente também tem um vidro que é muito interessante e também um pouquinho mais salgado de você adquirir, que é o vidro dicróico. Cara, esse tipo de vidro ele é bem diferente de todos esses vidros que eu falei até aqui e de qualquer outra peça que eu já criei aqui no canal. Mas eu não criei acho que eu não criei não mostrei nenhuma peça feita com esse vidro aqui. Que esse vidro ele tem uma peculiaridade nele, que é como que ele reflete a luz, como que ele mostra a luz para você. Porque ele é um vidro basicamente transparente, com efeito de transparência, e que te dá um efeito quase como se fosse um arco-íris. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma peça transparente, se eu coloco uma luz direta nessa placa, aqui atrás ela vai refletir colorido. Então tem até, se eu não me engano, até o Pink Floyd tem uma capa muito famosa de um CD dele, que é um triângulo, e aí vem uma luz branca aqui, passou no triângulo, aqui atrás ela reflete colorido. Esse triângulo aqui, trazendo para o tipo de vidro, para a tipologia de vidro, seria o vidro dicróico. Então justamente ele te dá um efeito muito diferente e muito interessante, não somente no aspecto visual, mas também na criação das peças.
porque você consegue tirar peças muito interessantes utilizando esse tipo de vidro e sem a necessidade da utilização de pigmento. Tanto esse vidro dicróico quanto o vidro que eu acabei de falar, o vidro fused.